Olá pessoal, espero que se encontrem bem. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal HC Espiritual, HC de Helder Correia. Espiritual porque falamos aqui sobre espiritualidade de forma aberta, compartilhamos aqui experiências, trocamos ideias, falamos também de ufologia, temas da consciência, espiritualidade como forma de reforçar o nosso aprimoramento interior, o nosso autoconhecimento. E claro, também falámos de capacidades parapsíquicas, tudo isso na busca de um equilíbrio que possa favorecer em todas as nossas vidas e que isso faça que a gente consiga viver com mais consciência. Hoje vou fazer um relato de uma experiência fora do corpo que tive a semana passada. Às vezes eu gosto de fazer estes relatos para que pessoas que experienciem coisas parecidas percebam que isso é algo natural, que acontece com muita gente. Algumas pessoas podem não conseguir trazer as memórias para o corpo físico, outras sim, outras ficam ali a orbitar, ainda que com a soltura do campo energético, ficam a orbitar dentro do seu campo individual, a sua aura. Às vezes acontece que nós saímos fora do corpo para locais mais densos. E geralmente, às vezes, pode haver a tendência de pessoas que estudam a parte da espiritualidade, pertencem a algum grupo espiritualista, espírita, seja do que for. Há pessoas que tentam trazer tudo o que é experiência espiritual, seja de contato com seres mais densos, ou seja em ambientes mais densificados, trazem uma conotação negativa e é como se isso fosse algo, um processo atrasado. E a espiritualidade tem-me vindo e ensinou-me muito que não é esse o caso. Em primeiro lugar, eu tenho total consciência de que no meu interior ainda há muita coisa a desenvolver. No meu interior existe a oscilação e eu não sou um ser perfeito, muito longe disso. É claro que estou na minha busca, procuro errar menos do que errava ontem, estou na busca desse aperfeiçoar. Mas eu tenho a noção das minhas limitações. Encapar isso na parte espiritual pode ser um processo perigoso, porque aí nós estamos a considerar ser algo que nós não somos na realidade. E as experiências fora do corpo, neste caso, assim como as experiências mediónicas ou por clarividência, elas mostram-nos que tanto podemos ter uma experiência com um teor mais sutilizado, mais leve, como temos uma experiência de contacto assim mais com tons mais cinzentos ou até escuros. E isso acontece muitas das vezes, por exemplo, fora do corpo, nós temos um padrão denso. Quem está encarnado aqui, inevitavelmente, tem as energias condizentes do planeta na terceira dimensão, assim como tem um campo energético, que em estudos espirituais é apelidado de duplo etérico, que é o campo energético condizente com o corpo físico. Tudo o que existe neste plano tem um duplo energético. E esse duplo, além de ser, inevitavelmente, ele pertence a este plano físico, ele tem um grau de densificação. Então, quando existe a necessidade de algum tipo de trabalho espiritual, onde seres mais sutilizados não conseguem interferir de uma forma direta para, com essa necessidade espiritual de trabalho, seja ele qual for, de resgate, de interferência, de dar passe, seja o que for, eles utilizam intermediários. E os intermediários, neste caso, seriam os projetores da consciência, os projetores astrais, as pessoas que desdobram para fora do corpo físico e conseguem trazer alguma, algum desse conteúdo a nível de memória do corpo astral e ele é assimilado pelo cérebro físico com as suas nuances de condicionamento e a sua própria filtragem, a sua própria associação do cérebro. Então, tudo isto para vos trazer então um relato em que eu me vi fora do corpo. Pela primeira vez eu estava com uma pessoa que faz parte do meu leque de amizades. Nunca vi essa pessoa fora do corpo. Desta vez eu vi. E essa pessoa estava-me a mostrar algo. Eu não consegui perceber se era um visor ou se era um livro, eu não sei o que era.
sei que a pessoa estava-me a mostrar algo e a pessoa estava-me a explicar algo. Onde a pessoa dizia: Olha, isto tem um padrão mais certo, ali já não me parece ser tão correto, alguma matéria. Então, fora do corpo, a pessoa estava-me a dizer isso. Mais no final da conversa, eu disse que ia a um certo local. Portanto, eu não sei se através de mentores espirituais eu sabia que eu ia a um local e essa pessoa, antes de eu sair dali, daquele ambiente, disse-me que, ou seja, alertou-me para eu ter alguma cautela, porque o local onde eu iria era um local pesado. Um local pesado até foi o termo utilizado pela pessoa. Lembro-me então de estar a andar a pé. Por algum motivo eu estava descalço, não sei explicar o porquê de eu estar descalço fora do corpo, e por algum motivo o local onde eu estava chovia. Parecia que estava a chover e estava assim um nevoeiro. E então eu cheguei, era uma rua a subir, e eu lembro-me de ver uma casa, tinha um coberto extenso, e a configuração da casa parecia assim uma casa mais rústica. Quando eu entrei nesse coberto, eu dou de frente com uma mulher. Ela teria 1,60 m, o cabelo dela assim, cabelo assim castanho com algumas brancas, e tinha um aspecto mais ceboso, assim, pouco limpo, pouco higienizado. A mulher tinha muitas rugas, muito enrugada, tinha assim uma pele mais escura, mas não era negra, era assim como se fosse, eh, pode-se assemelhar com uma mulher indígena, mas não sei se seria isso. Os olhos assim mais pequenos, muito pequenos assim, e a mulher estava a fumar. Eu percebi que a mulher estava ali, a um metro e meio à minha frente, e haviam duas outras presenças, num local mais embutido, assim, um local mais dentro da casa, um local escuro, e que tinha ali alguma coisa assim atrás que eu não consegui perceber o que era. Mas eu consegui perceber o sentimento que aquilo me causava. Então eu percebi que aquilo era pesado. Eu percebi que aquilo era pesado. Fora do corpo nós temos essa sensibilidade. E a mulher, a primeira coisa que disse foi: Então, vieste aqui a brigar, Helder?" E aquilo causou-me um impacto. Porque eu disse: Como é que você sabe o meu nome? E olhem, uma nota agora muito interessante. Aquela mulher olhou assim, virou um pouco a face e, comunicando com com as duas outras presenças, ela disse: Interessante que foi através do fumo e ele nem notou. E ela estava a debuxar, como vocês dizem no Brasil. Eu tenho muitas pessoas que acompanham o canal no Brasil. Ela estava a fazer troça, estava como se fosse aqui a menosprezar, ou como quem ia fazer de mim inocente, como se eu tivesse sido inocente. E ela disse: Foi através do fumo e ele nem notou. Já vamos tentar analisar o porquê dela ter dito isso. Eu sei que ela depois convidou-me, logo a seguir, a eu entrar naquele local mais dentro. E eu disse: Não, peço desculpa, mas eu aí eu não vou entrar. Eu aí eu não vou entrar. E comecei a dar passos para trás. De alguma forma aquilo enfureceu não só aquela mulher que estava ali a fumar, como os dois outros seres. Então eles começaram a atacar-me. Começaram a ficar raivosos, começaram a atacar-me e lançaram sobre mim. Eu não sei explicar o que era. Eu vou tentar descrever da forma que eu consigo, dentro das minhas limitações e da memória que eu consegui trazer. Era como se fosse um boneco em tamanho grande. Tinha, mas ele não estava fixado no chão. Era como se esse boneco estivesse a levitar. Um boneco assim de palha que fazia lembrar aqueles bonecos do voodoo. Então eu automaticamente desaproximei-me e eu, claro, fiquei na defensiva, assim um pouco até receoso, porque a gente não sabe o que é que pode partir dali, apesar de que a gente fora do corpo, no máximo o que pode acontecer é sofrer um ataque psíquico, eh, e virmos cansados para o corpo físico. Eu fechei os olhos e fiz uma oração. Comecei a fazer uma oração. Até posso dizer qual foi a oração. A oração que eu fiz foi um Pai Nosso, mas um Pai Nosso com algumas palavras diferentes, assim, um Pai Nosso mais espiritualista, vamos dizer.
eu comecei a fazer essa oração e o que é que eu percebi? Eu percebi que à medida que eu ia fazendo essa oração, eu comecei a levitar e a desaproximar-me da casa e de alguma forma o ambiente onde eles estavam começou a desfazer. Era como se estivesse a cair algumas coisas, alguma constituição do local começou a desfazer. E à medida que eu ia, e é claro, aqueles seres muito raivosos, à medida que eu ia me distanciando, cada vez mais levitando, debaixo da casa, eu comecei a ver vários espíritos a sair debaixo, assim, a fugir, como se fossem ratos, assim, muitos espíritos, assim, vultos. Alguns deles pareciam vultos, outros eu conseguia ver a forma dos braços e das pernas, a saírem muitos ali debaixo daquele sítio. Vamos agora fazer a análise do relato. Primeira coisa, como é que aquela pessoa sabia o meu nome? E o porquê dela ter dito que foi através do fumo e que eu nem tinha reparado. É assim, daquilo que eu percebi, eu estava perante alguém que mexia com magia, aquilo que poderíamos chamar uma feiticeira, ou uma bruxa, como muitas pessoas gostam de denominar. Mas uma feiticeira ou uma bruxa negativa. Mexia com magia negra fora do corpo. Mexia com magia negra no astral. E de alguma forma, o fumo, o cigarro, fora do corpo, no astral, não existe cigarro. Tudo isso é uma plasmagem. Então ela não estava efetivamente a fumar um cigarro. Ela tinha um apetrecho psíquico com forma de cigarro e aquele fumo era uma magia negra. E o fumo, rebatendo na minha aura, trouxe a ela a leitura do meu nome nesta encarnação. Eu acredito que foi isso. Outra coisa, eu também acredito que houve um planejar, algo foi planejado através de mentores espirituais para eu ir ao local, sempre acompanhado pelos mentores. Não é mérito meu, ok? E mesmo quando eu fiz aquela oração e começou a desfazer o local, eu fui levado lá por causa da minha energia ser mais densa e através da oração eu canalizei a energia dos mentores que, através de mim, ela ficou mais densificada e conseguiu atuar. É como se a minha oração foi como um passe energético que desfez ali alguma coisa. E por isso é que, quando eu levitei mais longe, muitos espíritos que estavam ali aprisionados, derivado de alguma magia densa, eles começaram a fugir. É como se fossem libertados. Foi esta a interpretação que eu tive. O boneco foi um ataque, aquele boneco foi um ataque psíquico, assim, alguma coisa que era para me condicionar, fazer com que eu não conseguisse fazer alguma coisa ali ou me prender de alguma forma, mas derivado à ajuda de alguma egrégora mais sutil, mentores espirituais, eu comecei a levitar, a orar e através deles eu consegui efetuar aquele trabalho no astral. É assim, eu fujo muito eh, ao mérito de superioridade, ao mérito de alguma coisa, fujo muito disso porque eu sei, como eu já disse, das minhas limitações e sei o porquê de, tanto eu como muita gente que tem experiências fora do corpo, sermos utilizados desta forma, ok? Não é por sermos especiais, é apenas pelo fator da gente, além de trazer a lembrança e isso fazer com que pessoas que trazem um trabalho de divulgação espiritual possam trazer, falar, relatar, também para mim, enquanto experiência, trazer essa lembrança faz eu perceber nuances no astral, aprendizados para mim próprio e aquilo que eu falei de, como eu sou um projetor astral, eu estou conectado pelos filamentos energéticos ao veículo físico, então tenho um padrão mais denso. E isso ajuda em trabalhos espirituais, onde os mentores precisam de atuar em zonas no astral mais densas. Pessoal, espero que tenham gostado deste relato. Deixem aí a vossa opinião sobre esta experiência que eu tive, esta experiência fora do corpo que eu tive no astral. E é isso. Se gostaram, façam o gosto, o like, compartilhem o vídeo e subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Outra coisa, eu faço atendimentos espirituais com base no tarot, como leitura de oráculo, fundindo, ou seja, agregando a isso mediunidade, capacidade mediónica e clarividência. Faço este trabalho há mais de 2 anos. É um trabalho completamente online. O sigílio é totalmente profissional, portanto, se vocês forem atendidos por mim,
Isso nunca será divulgado o vosso nome, isso é algo que está dentro de uma ética, para mim, algo óbvio, e se vocês quiserem, é só mandarem mensagem lá no Instagram do HC Espiritual ou através do Facebook, também tem um grupo com o mesmo nome, HC Espiritual. Eu deixo sempre, na parte final dos vídeos, deixo sempre a divulgação dessas redes sociais para vocês, se quiserem fazer o agendamento. Há vários tipos de atendimento, ou seja, há atendimentos com mais durabilidade, que têm um custo, atendimentos mais eh, com menos duração, com outro tipo de propósito. Portanto, entrem em contacto para vocês ficarem a par destes atendimentos, ok? E é isso. Agora sim, muita paz e muita luz. Muito obrigado a todos pela atenção e não percam os próximos vídeos no canal. Muito obrigado.